Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição de hoje, primeira edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco. Tem bastante coisa aqui para a gente falar, para a gente atualizar, e você vai conferir tudo aqui nesse vídeo, né? Hoje, essa segunda-feira, já meio em clima natalino, né? O ano meio que já tá acabando, né? O ano está acabando, já daqui a pouco tem Campeonato Carioca no início de janeiro, e as expectativas aí para essa nova temporada do Vasco. O Vasco que vai tentando reforçar a sua equipe para a temporada que vem. A gente vai falar muito aqui sobre isso. Vamos falar sobre Davi Luiz, né? O Vasco está no páreo pela contratação do zagueiro Davi Luiz. Vamos falar também sobre o Marcos Paulo, atacante ex-fluminense, que o Vasco também, enfim, teve o nome sondado, né? Aí pelo Vasco, enfim, o nome ligado ao Vasco nessa janela de transferências. Até Tiquinho Soares, do Botafogo, também surgiu aí como uma possibilidade, mas a gente conversa sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Foot Fanatics. Você, para Natal não vai dar tempo mais, né? Porque, enfim, Natal já é amanhã. Mas se você esqueceu de comprar aquele presente de Natal e quer dar o presente atrasado, você pode procurar a Foot Fanatics, o QR Code está aparecendo na sua tela, e você utilizando o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto lá no site da Foot Fanatics, beleza? Produtos oficiais do Vasco você encontra na Foot Fanatics e recebe no conforto da sua casa com o melhor preço do mercado. O QR Code está aparecendo na sua tela. A Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa falando sobre Davi Luiz, né? Que foi o tema principal, vamos dizer assim, de ontem em relação ao Vasco. O zagueiro Davi Luiz, que está de saída do Flamengo, né? Não terá o seu contrato renovado com a equipe rubro-negra e interessa ao Vasco para essa temporada. A informação foi dada em primeira mão pelos companheiros do Na Torcida Vascaínos e confirmada pelo Globoesporte.com, né? Uma pessoa que trabalha com o Davi Luiz afirmou que o zagueiro tem sim conversas com o Vasco. As tratativas devem continuar aí nos próximos dias, e vale dizer que a situação ainda está no estágio bem inicial, mas o Vasco já manifestou o interesse em contar com o jogador. Como eu disse aqui anteriormente, né, o Flamengo ontem comunicou que o Davi Luiz não permanece na equipe para a temporada de 2025. O Vasco está interessado e vai conversar com o atleta. Além do Vasco, Fortaleza também sinalizou o interesse aí na contratação do Davi Luiz, e essa situação deve avançar aí nos próximos dias, ou para Vasco ou para Fortaleza. Pesa a favor do Vasco o fato de ser um clube aqui do Rio de Janeiro, né? E o Davi Luiz já mora na cidade, está adaptado, para ele seria mais prático, né? Continuar na cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, uma transferência também saindo direto de um rival para outro não é tão comum assim de acontecer, mas a gente vai acompanhar aqui, e tendo mais novidades sobre Davi Luiz, a gente traz aqui no canal, mas está confirmado que realmente o Vasco tem interesse e iniciou as conversas para tentar a contratação do Davi Luiz, que nesse momento está livre no mercado, né? O contrato se encerra com o Flamengo e não será renovado lá na equipe rubro-negra. O Vasco que contratou o Tietê, apesar de não ter sido anunciado de forma oficial, né? Mas já está tudo certo entre Vasco e Tietê, nesses mesmos moldes, né? O Tietê terminando seu contrato lá com o Botafogo, o Vasco procurou o jogador e sacramentou a contratação. O Vasco tem a ideia de fazer o mesmo aí com o Davi Luiz, né? No caso do Tietê, também pesou o fato de continuar no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o jogador tá com a família toda na cidade, enfim, não queria sair da cidade nesse momento, e pesou isso a favor do Vasco. Vamos acompanhar também essa situação do Davi Luiz. Além do Davi Luiz, uma informação que surgiu, né, no dia de hoje, foi do Tiquinho Soares, atacante do Botafogo. A informação é que o Vasco teria feito uma consulta ao staff, né, do atacante Tiquinho Soares, para saber ali qual será a intenção do Botafogo para o jogador em 2025 e o que o atacante projeta, né, para a sua carreira. Não foi feito nenhum tipo de proposta oficial do Vasco pelo Tiquinho Soares, mas o Vasco deu uma sondada ali no atacante Tiquinho,
para saber, enfim, a situação dele lá no Botafogo e se o Botafogo conta, né, com o jogador para a temporada que vem. Acho que essa situação do Tiquinho é um pouco mais difícil de acontecer, né? O jogador, enfim, tem uma identificação muito grande lá com o Botafogo, tem contrato também. Não é o mesmo caso do Tietê, que o contrato terminou e ele ficou livre para assinar. Mas a gente vai acompanhando também essa situação aqui e avançando ou tendo novidades, a gente traz aqui no canal também. Bom, ontem também surgiu, né, a informação que o Vasco tinha ali o interesse na contratação do atacante Marcos Paulo, ex-fluminense, né? Atacante que está no Atlético de Madrid. E uma outra informação em relação a isso, que foi trazida aí pelos companheiros do canal Mário Coelho, que na verdade o atacante Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, vinha sendo oferecido ao Vasco da Gama já há algum tempo, mas o Vasco não avançou nas tratativas pelo jogador. O principal motivo para o Vasco não ter avançado, né, nessas tratativas é por conta da atividade, né, do atleta. O atleta não está ali em plena atividade. Ele não tem uma sequência regular de jogos, enfim, o Marcos Paulo não estava ali se enquadrando no perfil que o Vasco estava procurando para a temporada que vem, de jogadores que estão, enfim, em plena atividade, estão jogando, não vai precisar ali de um período para se adaptar, etc e tal, recuperar fisicamente, para não cometer os mesmos erros que o Vasco cometeu, por exemplo, com o Alex Teixeira, né, que estava muito tempo parado e não conseguiu se adaptar, apesar de nos últimos jogos o Teixeira até ter atuado de forma positiva, né? Então o Vasco não teria avançado nessas conversas pelo atacante Marcos Paulo, mas a gente segue atento aqui ao mercado e tendo mais informações a gente traz de volta aqui no canal Machão da Gama. Então, no mais é isso, meus queridos. Davi Luiz oficial, né? O Vasco realmente tem interesse na contratação do zagueiro. O Vasco busca, né, a contratação do Davi Luiz. Acho que esse é o tema principal aqui desse vídeo. Também atualizamos aqui a situação do Marcos Paulo, que não deve vir, e essa possível sondagem do Vasco pelo Tiquinho Soares. Para encerrar, vamos falar sobre 3 reforços caseiros, né, que o Vasco vai ganhar e vai ajudar muito a equipe na temporada de 2025. O Vasco está aí no mercado buscando, né, contratações, como a gente até falou aqui durante esse vídeo, mas com toda certeza uma das melhores notícias para a temporada que vem é o retorno de alguns reforços caseiros, né, como Jair, Paulinho e Adson. Esses 3 jogadores estarão em plenas condições físicas, né, já para o Campeonato Carioca, e a volta desses 3 jogadores é considerada essencial ali no Vasco da Gama e alimenta a esperança de uma temporada ainda mais tranquila e com resultados melhores para 2025. Desses 3, apenas o Adson foi o único que encerrou a temporada ainda no departamento médico, né? O Jair voltou no finalzinho da temporada e o Paulinho também voltou ali nas 2 últimas rodadas, né? O Paulinho chegou até a fazer um gol que depois foi anulado. Então o Vasco terá esses 3 reforços importantes aí em 2025, né? Jair, Paulinho e Adson. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva, saudações, até a próxima.